Olá pessoal, tudo bem? É sobre o jogo que encerra hoje a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, com exceção, claro, dos times do Rio Grande do Sul que tiveram suas partidas adiadas. Jogo entre São Paulo e Fluminense, marcado para as 8 da noite no Morumbi, na capital paulista. Vamos falar sobre aqueles que entram em campo e principalmente, talvez, sobre aqueles que ficam de fora, e são muitos. A relação é enorme. O Fluminense na zona do rebaixamento, o São Paulo ainda sem vitória em seus domínios no Brasileirão, desfalques certos por suspensão, um de cada lado. Michel Araújo pelo lado do tricolor paulista e Paulo Henrique Ganso pelos lados do tricolor carioca. O Fluminense ainda tem dúvida com relação a dois jogadores que serão avaliados pela fisiologia. Eles viajaram para São Paulo, mas ainda aparecem como dúvidas do Fernando Diniz. Casos do lateral esquerdo Marcelo, experiente, e também do Felipe Melo. Dois jogadores que talvez pela idade, sentindo aí a correria dos últimos jogos, talvez precisem ser preservados. Vamos saber muito perto do horário da partida. Agora vamos falar sobre uma seleção. A seleção do Departamento Médico do São Paulo e a seleção do Departamento Médico do Fluminense. São 6 barrados pelo DM pelos lados do São Paulo e 7 pelo lado do Fluminense. No São Paulo, o Rafinha, pé esquerdo, o Wellington Rato, tornozelo esquerdo, Pablo Maia, coxa esquerda, Wellington lateral, ligamento do tornozelo direito, Caleri, músculo da panturrilha direita e o Lucas Moura, que está se aprimorando da forma física. O problema dele foi na coxa esquerda, já está muito tempo fora de combate. Pelos lados do Fluminense, Marlon, joelho direito, Thiago Santos, problema muscular, Gabriel Pires, joelho, Lelê, joelho, André, joelho, Renato Augusto, dor no joelho e Samuel Xavier, que quebrou o pé. Aí a gente fica questionando, tanta gente no departamento médico de cada clube. Aliás, São Paulo e Fluminense devem liderar o Brasileirão nesse quesito. Será que isso é erro do DM, que demora muito para liberar os jogadores? Será que isso é problema de preparação física? Estão forçando demais no treinamento? Será que é o volume das partidas que tem atrapalhado? Ou será que é falta de sorte? Talvez é tudo isso misturado numa panela só, mas o fato que isso dá muita dor de cabeça, não tenha dúvida, para os dois treinadores. No caso, o Fernando Diniz e também o Luiz Ubeldia, que já disse que precisa que o banco corresponda, senão a coisa fica ruim. Prováveis São Paulo e Fluminense para logo mais, depois dessa bacia de gente de fora, dos dois lados, o São Paulo deve jogar com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patrick. Patrick, única opção para a ala esquerda, para a lateral esquerda. Lembrando que dessa vez, pelo jeito, ele vai com 2 zagueiros e não com um esquema de 3 zagueiros. No meio-campo com Alisson, Bobadilha e Galopo ou Luciano, talvez o Galopo mais à frente. Aí Ferreirinha, Luciano ou Galopo, André Silva. Esse, o time do São Paulo, André Silva, que teve uma sequência boa, depois saiu do time, ficou como opção e agora sem o Caleri deve ser o cara da vez. Suspensos, a gente já falou, um de cada lado. 2 cartões amarelos pelos lados do São Paulo, Igor Vinícius e Luciano. Tem que ficar esperto para não desfalcar o tricolor na próxima partida. E pelo Campeonato Brasileiro, a próxima partida vai ser em casa, no próximo dia 20, contra o Cruzeiro, às 8 da noite. O São Paulo fará 5 jogos em casa. Além do Fluminense, tem o Barcelona de Guayaquil, no dia 16, no meio da próxima semana, tem o Cruzeiro dia 20, depois o Águia de Marabá no jogo da volta pela Copa do Brasil e o Talheres da Argentina, também na capital paulista, e o São Paulo já classificado para as oitavas de final da Libertadores. Vamos lá no Fluminense de Fernando Diniz, com aquela bacia de desfalques. Ele deve entrar em campo, o Diniz, com Fábio, Guga, Felipe Melo ou Antônio Carlos, é aí a fisiologia que vai decidir, Manuel e Marcelo, ou Diogo Barbosa, que jogou inclusive no Palmeiras. O Marcelo também depende do pessoal da fisiologia para ter a liberação ou não. Meio campo com Martinelli, bom jogador, Lima e Alexander ou Terans. Eu iria de Terans, mas aí o Diniz é que conhece e ele, um dos dois vai substituir o Paulo Henrique Ganso. Marquinhos, Arias e Cano
o argentino fazedor de gols. Essa a formação do Fluminense, que tem pendurados desse time provável aqui o Guga, o Felipe Melo, o Lima e o Marquinhos. Seriam então mais desfalques para a próxima partida em casa do Fluminense, que vai fazer uma sequência de 5 jogos depois dessa partida no Morumbi em seus domínios, pelo menos no Rio de Janeiro, porque entre elas tem o Botafogo, mas vai ser no Rio, sem viagem, sem logística, sem cansaço, essa coisa toda. Anderson Daronco, da FIFA, vai apitar o jogo, e ele é do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, deve estar sofrendo, familiares e amigos que moram lá no sul do país. Se discute até a questão de parar o campeonato, tem um congresso técnico no dia 27, daqui a 2 semanas, muito tarde, talvez antes disso aí haja uma definição de continuar ou não o Campeonato Paulista, enquanto vivemos a tragédia lá no Rio Grande do Sul, tá certo? Então é isso. É o Pronto Socorro Futebol Clube, tanto do São Paulo quanto do Fluminense. Esses caras devem fazer falta no duelo de logo mais. Mas são 2 clubes que precisam da vitória. Quem será que vai sofrer mais com esses desfalques, hein? A gente vai ver às 8 da noite e depois do jogo a gente vai fazer uma live por volta das 10 da noite para avaliar como é que foram São Paulo e Fluminense. Será que o Fluminense volta para o Rio ainda na zona do rebaixamento? Será que o São Paulo finalmente vence jogando diante da sua torcida no Brasileirão? É o que a gente vai ver. Eu espero você aqui na nossa live depois do jogo às 10 da noite, tá bom? Beijo no coração, até mais. Tchau.